Uma matéria divulgada mostrou que nas eleições passadas, 80 candidatos foram brutalmente assassinados no Brasil. Nessa eleição, já foram mais de 40, candidatos que foram mortos durante esse período eleitoral, desde o ponto em que iriam anunciar a candidatura. Um crime mais brutal, violento, algo assim que é assustador e a gente fica pensando como que os jornais não tratam de um tema desse como deveria. Duas jovens candidatas foram brutalmente assassinadas. E fica por isso mesmo. A gente vai falar sobre isso. Tem manifestação do Jorginho Melo sobre impeachment do Alexandre de Moraes. Tem muita coisa que a gente vai discutir aqui com vocês. Tem um vídeo do Ricardo Salles que está circulando, que é bem interessante a gente observar. Fica aqui nesse editorial que a gente precisa discutir sobre essas coisas sérias. Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso é muito importante. Pessoal, é o seguinte, é grave demais isso aqui. Candidata a vereadora e irmãs são sequestradas, torturadas, brutalmente mortas. Tá? Esse é um retrato das eleições brasileiras que muita gente não quer encarar de frente. O crime organizado está tomando conta totalmente, de grande parte da política brasileira. E ninguém está encarando isso de frente. A realidade é que hoje o Tarcísio até tem uma lista de candidatos supostamente que são vinculados ao crime organizado. Ontem eu falei sobre uma decisão do Rio de Janeiro que tirou um candidato das eleições. Assim, o Brasil é um sistema complexo demais. Dá uma olhada nessa matéria só para vocês terem noção do quão grave é isso. A candidata a vereadora por Porto Esperidião, Rayane Alves, fica próxima de Cuiabá, e a sua irmã, Ritiele Alves, foram sequestradas, torturadas e mortas. Crime aconteceu na madrugada do sábado, dia 14, no município. De acordo com a polícia militar, as vítimas foram encontradas mortas com sinais de tortura e tiveram seus cabelos cortados. A suspeita é de que possam ter sido vítimas de um salve. Salve é quando uma facção criminosa pega essas pessoas para fazer tortura e assassinato. O que aconteceu? Conforme o boletim de ocorrência, as irmãs estavam com outros 2 jovens. Eles estavam num festival de pesca, um evento cultural da cidade de pesca, momento que o quarteto foi sequestrado por um grupo de 9 pessoas, 7 homens e 2 mulheres. Eles foram levados para uma casa na rua Marechal Cândido, no centro, bem no centro. Um dos reféns conseguiu escapar do cativeiro, pulando os muros de várias casas e foi até a delegacia pedir ajuda. Aos policiais, a vítima contou que os sequestradores o torturaram psicologicamente e alegaram ser de uma facção criminosa. Segundo a motivação de crime, é que ela era candidata a vereadora e, possivelmente, ela fez o sinal de uma outra facção criminosa durante o evento numa selfie. Pode, não tem nenhuma conotação, mas é perigoso. A vítima também contou que os suspeitos pediam dinheiro a todo momento e, caso não recebessem, matariam todos. No local do crime, a guarnição deparou-se com outro jovem, que teve o dedo mínimo e a orelha esquerda cortados. Arrancou o dedinho dele e a orelha. E estavam com golpes de arma branca, faca, na nuca, e foi socorrido com vida e seu estado de saúde está estável. Já em outros cômodos, os policiais encontraram dedos e mechas de cabelo que foram cortados das 2 irmãs. A PM de Mirassol e o Gefron fizeram diligências na região, mas não localizaram os suspeitos. O duplo homicídio será investigado pela Polícia Civil. Então, assim, uma coisa brutal. Essas 2 moças jovens aqui, com a vida inteira pela frente. E a polícia que não descarta a conotação política do crime. Facções incomodadas com a candidatura da menina. Então, assim, a coisa está tomando um rumo, a gente está partindo para um narco-estado e a gente, está vendo pouca discussão sobre isso, discussões, vamos calar as redes sociais, é mais importante do que realmente preocupar com que, com que a política brasileira está se tornando, é algo insano,
Vamos lá. Vocês sabem que eu gosto de comentar com vocês aqui, sabe, de maneira bem consciente, talvez seja quando eu fiz a filosofia, bugaram a minha mente, então eu gosto de analisar questões mais profundas. O Jorginho Melo, ele fez um posicionamento claro falando que defende o impeachment do Alexandre de Moraes. O Jorginho Melo afirmou que pediria aos senadores do seu estado para votar a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, né? Então, a manifestação era que, olha, tem uns senadores aqui, eu vou fazer esse pedido, né? O Tarcísio não falou, outros governadores não, o único que falou até agora é o Jorginho Melo. Só que um ponto aqui me chamou a atenção. Vamos ler comentário? Eu paro para analisar os comentários, que através dos comentários, essa matéria do antagonista, eu começo a entender, sabe, estruturar algumas facetas da nação. Margarete, de São Paulo, né? Não é em Santa Catarina que tem uns 30 prefeitos presos por corrupção? Acredito que esse senhor deveria estar preocupado com isso, né? Então, ok, justa o questionamento. Esse governador me representa, né? O Costa Leite escreveu aqui. Mas o que me chama a atenção é aqui, olha esse comentário desse Dave Sontre, aqui à esquerda, lógico, né? Santa Catarina é o terceiro Reich da família Bolsonaro. Terceiro Reich é quando você vincula, né, a grupos nazi. Imagina um cara de direita falando isso sobre o Nordeste. Isso aqui é crime, né? É crime. Inclusive, crime contra a região ali, né? Xenofobia ali sobre o povo de Santa Catarina, que é um povo que merece tanto respeito, né? Mas para isso aqui, para eles, é liberdade de expressão, né? Esse governador é ponta firme, alguns concordando, isso deve ser medo de Xandão, porque com quantos prefeitos presos em Santa Catarina, falta o governador, que eu duvido não está envolvido de forma alguma. Aí uma senhora aqui, Helena, parabéns para o Alexandre de Moraes, né? Outro aqui, melhor ministro do STF da história do Brasil, Xandão. Veio um outro aqui, Santa Catarina não é o berço do nazi e fascismo no Brasil? Tá explicado. Para cima, ministro Alexandre. Esse cara aqui não deveria ser investigado? Porque, assim, é impressionante o quanto essa galera tem aqui, outro aqui, o Sandro também, Santa Catarrite. O brasileiro é top. O governador deveria olhar esses comentários, né? Tomar medidas, afinal, não é assim que eles fazem? Então, assim, eu queria escancarar para vocês um pouco como que é, né, a situação. Eles podem dizer tudo, fazer tudo, chamar de nazista, de fascista, do que quiser. Agora, o Luciano Hang chama o outro de esquerdopata, vai para Cuba e pega a cadeia? É o novo normal do Brasil, né? É o novo normal do Brasil. Vamos falar da Janja um pouquinho? Pois é. A Janja é assim, como é que eu posso explicar? É a Janja, né? Ninguém nem mal lembra que ela existe, todo mundo colocou uma expectativa que a Janja seria a nova Michele Bolsonaro, a futura presidente do Brasil. Parece que nem o Lula tá dando moral para ela mais, né? Olha só essa matéria. Candidatas petistas ignoram Janja em campanha eleitoral. A ordem do PT era para todo mundo, essas candidatas, colocarem a Janja nas postagens. Vamos lançar ela para 2026. Sabe? Dane-se pra Janja, foi o que as candidatas falaram. A imagem da primeira-dama, Janja da Silva, não apareceu nas campanhas eleitorais das candidatas do PT nessas eleições, como o partido desejava. Há 3 semanas do primeiro turno, em 6 de outubro, praticamente nenhuma postulante nas grandes cidades usou a influência da socióloga para tentar alavancar a candidatura. Das 19 candidatas do PT, nos 103 maiores municípios do país, só 2 exploraram a imagem de Janja nas redes sociais desde o início da campanha em 15 de agosto. Em ambos os casos, em uma única postagem para lembrar o aniversário de 58 anos dela, só para parabenizar pelo aniversário. Ou seja,
Ninguém está querendo ficar perto do Lula, ninguém está querendo ficar perto da Janja. Isso não traz voto para ninguém, pelo contrário, espanta voto, né? Isso, pelo contrário, é o maior espanta-voto que você possa imaginar, não é? Por fim, mas não menos importante, a última matéria que nós vamos tratar é: o André Mendonça pediu à Procuradoria-Geral da República que ela se manifeste sobre o caso Silvio Almeida. O ministro pediu que a Procuradoria manifeste sobre a competência, olha só que interessante, sobre a competência da Corte para analisar as denúncias de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. A Polícia Federal enviou ao STF na quinta-feira um relatório preliminar da investigação aberta para apurar o caso. Mendonça foi sorteado como relator. Olha só que interessante. No caso do Silvio Almeida, o Mendonça pediu para ver se esse caso é o STF que tem que julgar, uma vez que ele não é mais ministro do Lula, ele foi dispensado, tem que ir para a Justiça Federal Comum ou Justiça Comum ou fica no STF. Engraçado que com os presos do 8 de janeiro, nenhum daqueles tinha foro privilegiado, mas todo mundo foi julgado pelo STF, né? Assim, uma articulação política nunca vista antes na história, entendem? Então, assim, cada vez que a gente começa a observar isso, a gente fica, mais assustado. Mas agora, com os companheiros, né, faça-se a lei e analise a competência. É assim que funciona. É o que eu acabei de falar para vocês aqui no caso do pessoal ofendendo Santa Catarina. É vergonhoso, né? Pessoal, obrigado. Esse editorial foi mais rápido um pouquinho. A gente volta daqui a pouquinho, né, às 4 horas, com mais conteúdo para vocês. Abraço e até lá.